Compartilhar aqui com vocês uma palavra do Senhor, rapidamente no livro de Romanos, capítulo de número 5, versos de 1 a 6, e eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo, e eu gostaria que vocês me ajudassem na leitura, amém? Como de costume. Tendo sido, pois, justificados pela... Nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Escuta, segura lá, volta. Nós agora somos justificados pela fé, e diante disso, agora nós temos paz com Deus. Percebam, agora eu tenho paz com Deus, mediante a fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Próximo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora nós estamos firmes. E nós nos... Me ajuda, gente, quando eu parar vocês completam. E nós nos... Gente, nos gloriamos, está querendo dizer algo mais ou menos assim. E nós nos alegramos. E nós nos regozijamos. E nós estamos felizes. Ok? Então nós estamos alegres, contentes, felizes, na esperança da glória de Deus. Próximo. E não só isso, mas também nós nos gloriamos. E eu falei que o gloriar aqui é, nós estamos contentes, nós estamos felizes, nós estamos alegres nas... Aí apertou, né? Como é que eu posso me gloriar? Como é que eu posso estar feliz? Como é que eu posso me alegrar na tribulação? Eu encontro aqui um paradoxo. É algo que contraria a opinião da maioria. É algo que eu olho e a conta não fecha para mim. Não tem como me alegrar com tribulação. Mas é o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Porque sabemos que a tribulação produz algo em nós. O que a tribulação produz, gente? A tribulação produz perseverança. Próximo. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz algo. O que ela produz? Repita comigo. Esperança. Esperança. Mas é qualquer esperança? Não. É a esperança que não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Amém. Esse texto é um texto muito interessante. Enquanto eu estava estudando ele durante a semana, ontem à noite, hoje de manhã, eu fiquei pensando e comentei até com alguns amigos, algumas pessoas aqui na igreja, como é que eu consigo ter esperança na tribulação? Gente, de verdade, quem de nós nunca trabalhou duro e foi passado desapercebido? Quem de nós nunca fez um ato de bondade e não recebeu a devida gratidão por isso? Não que nós façamos as coisas esperando, né, que a pessoa venha dizer obrigado. Mas vamos lá, não vamos ser hipócritas. Às vezes nós fazemos algo para alguém, e o que nós, no mínimo, esperamos é um muito obrigado. Mas quem de nós nunca fez um ato de bondade e não teve nenhum obrigado como resposta? O que Paulo está querendo ensinar para nós na carta que ele escreve à igreja de Roma são princípios. E um grande princípio que Paulo está nos ensinando, ou que a palavra do Senhor nos ensina nessa noite,
é que a tribulação, ela produz algo em nós. Mas o que eu posso tirar de proveito de uma tribulação? É muito provável que nessa noite, algumas pessoas entraram aqui, pessoas que estão vivendo dias difíceis. É muito provável você que está nos acompanhando a transmissão nesse momento, ou que de repente você achou essa mensagem aí em um dia aleatório da sua vida no YouTube, e você está vivendo exatamente um dia difícil, um dia que nós chamamos um dia de tribulação. A tribulação denota um dia de dor, denota um dia de tristeza, um dia de lamento, um dia de choro, um dia em que as forças se vão, sim ou não? É muito provável que algumas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite estão passando por tribulações tão terríveis, na qual você não consegue entender. Mas eu tenho uma palavra para você. No meio dessa tribulação, você pode encontrar esperança. Isso é fácil? Não. Mas é uma promessa que nós encontramos na palavra do Senhor. Veja comigo. Como é que as tribulações, muitas das vezes, elas se revelam? As tribulações na vida de algumas pessoas, elas se dão de maneiras diferentes, ou parecidas com um grupo de outras pessoas. Mas as tribulações, às vezes, elas se revelam em forma de traições. Por exemplo, aquela notícia que você não esperava, daquela pessoa que você tanto amou, tanto confiou e tanto esperou, e a notícia foi que ela não conseguiu honrar aquilo que ela prometeu diante de um juiz e de algumas testemunhas. E aí se instaura um período de tribulação. A tribulação, ela pode vir por um acidente. Aliás, o acidente, muitas das vezes nós não conseguimos prever. Por isso é um acidente. Por mais que nós tentamos, acidentes acontecem. E pessoas entram em períodos e estados de tribulação por um acidente que ocorreu na sua vida, na sua casa, com um ente querido, com alguém próximo, com um amigo. Às vezes a tribulação chega por meio de uma enfermidade, por meio de um diagnóstico que você não esperava. Existem pessoas que enfrentam ou estão enfrentando períodos de tribulações, porque descobriram uma enfermidade na qual somente uma intervenção divina para poder dar jeito e solução. Às vezes as pessoas, ou existem pessoas que vivem momentos de tribulação quando perde um ente querido. Por exemplo, eu sei um pouco da dor que é de sepultar um pai e uma mãe. Mas eu nunca saberei explicar a dor de uma mãe ou de um pai que sepultou um filho, por exemplo. Existem tribulações que chegam em nossas vidas, nos momentos em que nós, às vezes, não estamos esperando. Eu não posso, às vezes, explicar por que você está vivendo um momento de tribulação. Escuta, e se tem alguém aqui que não está vivendo esse momento, eu vou te dizer algo. O momento de tribulação vai chegar para você também, porque as tribulações fazem parte da caminhada humana. Às vezes a tribulação se dá quando um pai de família perde o emprego. Ele perde o emprego
E Ele é o único provedor da sua casa, e tudo que resta são boletos para pagar no final do mês. Mas agora eu não tenho emprego, e eu estou vivendo então um período de tribulação. Quebras de contratos, quebras de aliança, enfim, as tribulações podem vir, ocorrer e se revelar de diversas maneiras. Agora, diante do texto que nós lemos, nós devemos considerar uma coisa, que todos nós vamos passar por adversidade. Todos nós iremos enfrentar períodos de tribulação. Mas sabe o que nos conforta? É que para cada cristão, as tribulações produzem efeitos positivos. Existe uma promessa, mesmo no momento de tribulação. O que vai diferenciar, escuta, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque a tribulação vem para o justo e a tribulação também vem para o ímpio. A diferença é como os dois vão encarar isso. Escuta, João capítulo 16, verso de número 33. Dá uma olhada que está escrito. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham. No mundo vocês teriam aflições ou tribulações. Contudo, tenham um ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Tem uma promessa de Deus para a igreja dele, que no meio da tribulação que você está vivendo, você não está sozinho. Há um que venceu o mundo para que você pudesse suportar o momento difícil de tribulação que você está enfrentando, que você está vivendo. Escuta, a grande questão é, como é que você enfrenta o seu vale de dor? Como é que eu enfrento, ou como você tem passado o seu vale de lágrimas? Como você enfrenta as angústias da noite? Como é que você enfrenta um momento em que você olha para um lado, olha para o outro e ninguém aparece para te socorrer? Cristo sabe exatamente a dor que você está passando. Escuta, pode ser que você esteja passando um problema que eu não consiga mensurar a dor. Pode ser que você chegue e fale assim: Eli, você está dizendo isso, muito legal, muito bacana, mas você não sabe o que está acontecendo dentro da minha casa. Você não sabe qual é a dor, qual é a luta que eu passo com meu filho. Você não sabe a dor, qual é a luta que eu passo com o meu pai, que eu passo com a minha esposa, que eu passo com o meu esposo. Você não sabe o que acontece lá na empresa onde eu trabalho. Escuta, mas há alguém que sofreu tudo que você pode imaginar, e é nele que você pode esperar. Sabe por quê? Porque eu posso não saber, eu posso não sentir a tua dor, mas há um que sofreu e sabe exatamente o que você está sentindo. Coloca para mim, Mateus 26, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele diz: sentem-se aqui comigo, porque eu vou ali fazer o quê? Porque eu vou ali orar. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Outro, próximo. E ele levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Ei, eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele começou a o quê? Entristecer-se e a angustiar-se. Presta atenção, é uma tristeza e uma angústia na alma. Escuta, e disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste. E não é qualquer tristeza, é uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se
com o rosto em terra e fez o quê? Escuta, no momento da tribulação que Cristo sofreu, Ele fez uma coisa muito importante. Ele, quem está me entendendo diz amém. Presta atenção, Paulo está dizendo, pode deixar aí, deixa esse versículo aí. Paulo está dizendo assim, irmãos, se alegre, regozijem-se na tribulação. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas estão indo tão bem e nós nos esquecemos do cantinho do nosso quarto. Porque as coisas quando estão indo às vezes muito bem, nós nos esquecemos do momento do devocional. Nós nos esquecemos do momento da leitura da palavra. Nós nos esquecemos do jejum. Nós nos esquecemos da oração. Presta atenção, então se alegre. Escuta, a tribulação produz algo em nós. Nós começamos a nos lembrarmos que devemos voltar ao cantinho da oração. Jesus orou, escuta, Ele orou e disse, Pai, se possível, passa ou afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Escuta, Cristo está recebendo em si toda a carga do pecado do mundo. Eu estou falando que aquele em quem não havia pecado nenhum, agora recebe nos seus ombros o pecado da humanidade. Presta atenção, aquele que havia deixado a sua glória, está prestes a ser ultrajado, ele seria cuspido, esbofeteado, xingado, zombado, despido e humilhado. O que isso quer dizer? Eu posso não entender a sua dor, mas Jesus sofreu toda a dor possível e disse, eu venci o mundo, eu sei exatamente o que você está passando, não se preocupe, eu estou olhando para você. O Rei da Glória sabe exatamente o que você passa. Veja, Ele venceu por mim e por você. Mas a tribulação, o segundo texto que nós estamos lendo, nós devemos nos gloriar dela, por quê? Porque ela produz algo interessante. A tribulação produz paciência. Coloca para mim Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, olha o que Tiago está dizendo. Meus irmãos, considerem motivo de grande... Cara, fiquem alegres. O fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E é o que corrobora exatamente com o que Paulo está dizendo à igreja de Roma, que a tribulação produz em nós paciência, e não é qualquer paciência, é aquela paciência que nos faz perseverar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim, é este que será. Então escuta, na tribulação que você está vivendo, segura as pontas aí, porque nela Deus está trabalhando, e ela está produzindo algo em você, chamado perseverança. Se mantém firme, perseverar para que o propósito seja cumprido. Por que paciência e perseverança? É olhar para o alto e dizer, Pai, seja feita a sua vontade. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não entenda. E alguém diz, como que pode ser a vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável na situação que eu estou vivendo? Escuta, há esperança para você no meio da tribulação que você está enfrentando. Deus está trabalhando em cada etapa da sua tribulação. Escuta, segura as pontas, persevere, tenha paciência, porque no meio dessa prova, o Senhor está trabalhando no meu e no seu coração.
Escuta, a tribulação de um homem, a Bíblia vai dizer que durou 38 anos. Escuta, um homem, 38 anos, vivendo paralítico. E ele junto a um tanque, esperando o movimento e o mover de uma água, que segundo conta a história, que um anjo descia, movimentava uma água num tanque, e o primeiro que caísse ali era curado. Eu não estou falando de um dia, de 2 dias, de meses, 38 anos. Foram 38 anos de esquecimento, de desprezo, até que um dia Jesus o encontrou e lhe disse: hoje eu mudo a tua sorte. Abre Hebreus capítulo 12, verso de número 12. Presta atenção. Aquele homem, na tribulação que ele vivia, ele perseverou em ficar esperando que a vez dele pudesse chegar. Presta atenção. Quando Jesus chega para ele e pergunta: você quer ficar são? A resposta foi: eu não tenho ninguém. Porque toda vez que o movimento das águas acontece, vem sempre alguém na minha frente. Escuta, existem pessoas que passam por períodos de tribulação, que está esperando a vez dele chegar, mas sempre tem alguém que vem antes. É a oportunidade da sua vida, eu estou sempre esperando ela chegar, mas parece que sempre vem alguém primeiro do que eu. Escuta, ó, eu vou profetizar agora e eu quero que você levante as mãos. Hebreus 12, capítulo de número 12. Portanto, fortaleçam as mãos, mesmo que enfraquecidas, mesmo que os joelhos estejam desconjuntados e vacilantes. Escuta, Jesus chegou para aquele homem e mudou a situação. E eu profetizo, Jesus chegou nessa noite para mudar a tua história, porque Ele sabe exatamente a tua dor, Ele sabe exatamente o que você está sentindo, e Ele veio aqui para dizer: é hoje que eu mudo a tua história. Aplauda o nome do Senhor. O homem não tinha ninguém, mas persistiu. Sempre vem alguém antes de mim. Não pula do barco. Não abandone ele no meio dessa tribulação. Essa tribulação está produzindo em você paciência. E a paciência produz experiência. Veja, agora começa a fazer sentido o que Paulo está dizendo. Se alegrem quando vocês estiverem vivendo um momento de tribulação, porque ela vai produzir em vocês perseverança, e depois que você produzir isso, a perseverança, ela agora vai produzir em você um caráter aprovado, ou seja, experiência. Esta situação está produzindo em você algo chamado experiência, e a experiência será usada para fortalecer outros à sua volta. Quem melhor para falar para um casal ou um casamento que está em ruínas? Aquele que viveu a experiência de um casamento reconstruído. Quem melhor para falar, para orar, para orientar e aconselhar filhos e adolescentes, ou pais de filhos e adolescentes, senão aqueles que experimentaram e tiveram a experiência de seus filhos serem reconstruídos na presença de Deus? A tribulação está produzindo em você algo chamado experiência. A tribulação gerada na vida de Davi através da perseguição de Saul produziu algo nele chamado experiência. Então ele pôde perceber que o único socorro vinha somente de Deus. Escuta, existem
provas, existem tribulações que o homem não consegue nos ajudar. É somente Deus. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu só vou entender que o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Pode estar doendo, pode estar sangrando, pode estar machucando. Oh, meu irmão, minha irmã, escuta. Deus não está alheio à sua dor. A lealdade de Davi, ele foi perseguido por inveja de Saul, mas produziu nele experiência. A sabedoria que ele tinha fez com que ele sofresse a ira do rei perseguindo ele. Ele teve a chance de matar Saul por pelo menos umas 3 vezes, mas ele não fez, porque ele sabia que o tempo da promessa iria chegar na vida dele. Aquela tribulação estava produzindo na vida dele perseverança e experiência. Quem está comigo diz amém. E depois da experiência, ela produz em nós algo chamado experiência. Mas não é qualquer experiência. É uma experiência que não nos decepciona. Escuta, nós esperamos nos homens e nos decepcionamos. Mas todos aqueles que esperaram no Senhor jamais ficaram decepcionados. No mundo tem um ditado, e eu vou dizer, você completa comigo. A esperança é a última aqui. A esperança é a última aqui. Esse é o ditado que o mundo diz, ok? Olha para o cristão, como que é. A nossa esperança nunca morre. Sabe por quê? Porque Cristo venceu a morte na cruz para que nós tivéssemos vida eterna. Você não vai se acabar nessa tribulação. Essa tribulação está produzindo em você esperança. Esperança do quê? Esperança daquele que começou a boa obra em minha vida, é fiel para concluir. Esperança para que aquele que prometeu algo ao meu respeito e ao seu respeito, é fiel para cumprir. Esperança que essa prova, que essa dor, essa luta que você está vivendo, esperança que um dia foi conquistada na cruz do Calvário. Dá para projetar para mim Romanos capítulo 8, verso 35, olha só. Sabe por que a nossa esperança não morre? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Eu pergunto para você que entrou aqui nessa noite, quem é que vai te separar do amor de Cristo? Vai ser a tribulação que vai te separar do amor de Cristo? Vai ser a angústia que é gerada pela tribulação que vai te separar do amor de Cristo? Será a perseguição gerada pela tribulação que vai te separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada, o que vai te separar do amor de Cristo? Próximo versículo. Como está escrito, por amor de ti nós enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Escuta, mas em todas essas coisas, se coloque de pé. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Escuta, mesmo no meio da tribulação,
nós somos mais do que vencedor. Você pode não estar vendo, mas no meio dessa tribulação, por meio daquele que nos amou, você é mais do que vencedor. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer poder, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escuta, esse momento de dor, esse momento de tribulação, Deus está trabalhando. Você quer ver uma prova real disso? Jó pôde de fato conhecer a Deus depois de ser abandonado pela sua esposa com as suas palavras ofensivas. Sabe quando foi que Jó realmente conheceu a Deus? Depois que ele recebe a notícia da perda de 10 filhos, não foram 1, nem 2, foram 10. Depois de ser ferido com uma enfermidade incurável e mortal. Projeta para mim. Antes da tribulação, os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, ó Deus. Mas depois da tribulação, agora os meus olhos te veem. É por isso que a Bíblia fala: alegrai-vos quando vocês estiverem passando por momentos de tribulação, porque antes disso nós temos conhecido Ele só de ouvir falar, mas é no meio dessa dor, é no meio dessa aflição, é no meio dessa tribulação, que quando você pensou que ninguém estava te vendo, Ele estava lá presente. Quando você chorava, Ele estava lá presente. Quando você muitas vezes precisou correr para o banheiro, ligar o chuveiro para disfarçar as lágrimas, Ele estava lá presente, dizendo: eu acompanhei cada dor, cada palavra, cada instante da sua tribulação, somente para te dizer: eu te dou esperança nessa noite. Agora os meus olhos te veem. Jesus curou um cego de nascença, uma tribulação desde a nascença, mas aquilo, os discípulos perguntavam: Senhor, por quê? Por que ele nasceu cego? Por que que ele vive essa tribulação tão intensa? E Jesus respondeu: para que a minha glória se manifestasse nele. Escuta, essa leve e momentânea tribulação que você está vivendo, escuta, não é nada se comparado com o peso de glória eterna que ela está produzindo em cada um de nós. Eu não sei qual foi a maneira que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual a tribulação que você tem enfrentado. Eu não sei qual o momento difícil da sua vida que você está. Eu não sei há quanto tempo você está chorando. Mas eu tenho algo para te dizer: a esperança que não nos decepciona está aqui nessa noite para mudar a minha e a sua história. Coloque a mão no seu coração. Louve ao Senhor.